E aí galerinha, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula do nosso site. Vamos trazer algumas dicas muito importantes hoje para vocês. E eu escolhi um tema que sempre quando eu estou dando esse assunto em sala de aula, várias dúvidas surgem, que são os adjetivos. Professor, o que é um adjetivo? Um adjetivo, primeiro eu vou começar com a definição. Ele traz mais características que um substantivo. Ele nos diz mais coisas sobre um substantivo. Professor, você vai definir uma coisa já dando outra coisa que eu também não sei o que é? Calma, é simples. Seguinte, adjetivo, ele vai ser a característica. O substantivo, ele vai ser a coisa em si, a coisa ou a pessoa. Então, o adjetivo, ele vai estar sempre falando sobre uma coisa ou sobre uma pessoa. Ele vai estar nos dizendo algo mais sobre esse assunto. Alguns exemplos, professor, para me ajudar. Por exemplo, a palavra tall, no caso, é a palavra alto. Então, no caso, ele é um adjetivo. O primeiro adjetivo que eu quero trazer para vocês é a palavra rich, que significa rico ou rica. Entenda uma coisa, adjetivos em inglês, eles são invariáveis, eles não mudam. A forma deles é uma só. O que é que isso significa? Por exemplo, se você vai falar que um homem rico, você vai dizer a rich man. Uma mulher rica, você vai dizer a rich woman. Se você vai dizer pessoas ricas, você vai dizer rich people. Ou seja, não muda, é invariável, isso é perfeito, é maravilhoso porque você não precisa ficar decorando aquele finalzinho, saber se é com A, se é com O, se não vai colocar S, se não vai colocar S. Em inglês você não tem esse problema. Então, no caso, você pode ficar tranquilo com isso, que você, no caso, vai utilizar adjetivos de uma maneira bem simples e bem prática no inglês. Outra coisa que você tem que saber, nacionalidades também são adjetivos. Então, no caso, eles nunca vão mudar. Se eu quero dizer, por exemplo, que I am Brazilian, eu sou brasileiro. Eu quero dizer que uma mulher é brasileira, eu digo she is Brazilian. Se eu quero dizer que outro homem é brasileiro, he is Brazilian. E se eu quero dizer que nós somos brasileiros, eu digo we are Brazilian. Nada de colocar S, nada de colocar A ou O, ou seja, é invariável. As formas dos adjetivos em inglês são invariáveis, ou seja, ele sempre é a mesma coisa. Se você quer colocar o adjetivo depois do verbo to be, você vai dizer da maneira como eu falei, he is Brazilian, colocou depois. Se você vai colocar junto com um substantivo, você tem que colocar antes. Por exemplo, he is a Brazilian man, ele é um homem brasileiro. Colocou antes do substantivo, coloca depois do verbo to be, que também funciona. Por exemplo, outros verbos também funcionam, professor? Funciona assim. Se você, por exemplo, colocar com o verbo look, no caso de parecer, eu digo assim, she looks happy. Ela parece que está feliz. Ou seja, no caso, pode vir depois de outros verbos também, mas o mais comum é que seja depois do verbo to be ou antes do substantivo, tá certo? Uma dúvida que os alunos sempre têm em sala de aula quando eu estou dando aula sobre adjetivo. A palavra bonito ou bonita em inglês, como é que eu falo, professor? Há uma questão que sempre rola nos livros e as pessoas sempre, no caso, nos perguntam, alguém falou para elas que a palavra beautiful é somente para mulher e somente para coisas. E a palavra handsome seria para homem. De certa forma está certo. O que é que acontece? Se você pegar o dicionário da Oxford ou da Cambridge ou de qualquer outro material que você, no caso, vai analisar, ele vai trazer essas questões. Vai dizer que beautiful é uma palavra mais feminina, que você utiliza para pessoas, para mulheres e para coisas. E no caso a palavra handsome é a palavra mais masculina, que você usa para homens. Porém, hoje em dia, vocês têm que concordar comigo que o mundo está mais moderno, né? Então, no caso, hoje em dia não tem muita preocupação com isso, não. Você vai ver as pessoas usando a palavra beautiful para homem, para mulher, para criança, para coisas, para dizer que o céu é lindo. Você também pode utilizar. A palavra handsome, realmente, ela é mais masculina. Algumas gramáticas trazem que você pode usar handsome para mulher. Eu acho muito estranho. Eles até dizem o seguinte, a palavra handsome você pode utilizar para mulher, mas no caso são mulheres com características mais fortes. Nem toda mulher gosta disso, tá certo? Então, diz que a mulher é beautiful, no caso que não vai ter problema. Há outras palavras, professor, que eu posso utilizar para dizer que uma pessoa tem uma aparência muito boa? Sim, há outras palavras que você pode utilizar. Por exemplo, além de beautiful e de handsome, que utiliza essa regra. Beautiful um pouquinho mais feminino, handsome mais masculino. Há outras palavras como pretty. Pretty, no caso, seria lindo ou linda. Os dicionários dizem que você pode utilizar com características mais delicadas. Diz que é lindo, que é linda, não tem problema, tá certo? Outra palavra, professor, tem a palavra good looking, que é uma palavra muito boa. A palavra good looking você pode utilizar tanto para homem quanto para mulher. Há pessoas que dizem que é um pouco mais masculino, mas você pode utilizar para os dois sem problema. Existe a palavra attractive, que no caso seria atraente. Esse daí já é quando você tem um interesse um pouco maior na pessoa. Aí você diz que a pessoa é attractive. Nem tudo que é attractive para você é attractive para mim. Então, no caso, haveria um interesse pessoal mais envolvido. E uma palavra que eu gosto muito de utilizar é a palavra gorgeous. Essa palavra, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela significa very attractive, ou seja, é muito atraente. Você, no caso, você só não tem um interesse, você tem um interesse muito grande nessa pessoa. Então, você pode utilizar a palavra gorgeous
No caso, para dizer que a pessoa é muito bonita ou muito bonito, você pode utilizar sem problemas, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, no caso, com essa dica de hoje e que vocês possam, no caso, ter esse cuidadinho quando vocês vão utilizar os adjetivos. Só lembra, são invariáveis, nada de colocar S, nada de pensar no caso que vai ter um O, um A no final para dizer que é masculino ou feminino. São invariáveis, tá bom? Fica a dica, espero que tenham aprendido. Até mais, pessoal!